O assunto causou enorme atenção e muita preocupação. O ministro Flávio Dino do Supremo, ele reiterou hoje decisão que na prática proíbe bancos brasileiros de aplicar possíveis sanções americanas contra o colega dele, Alexandre de Moraes. Também nesta terça-feira, as principais instituições financeiras do país perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. Reportagem Luciana Amaral. Flávio Dino esclareceu que a limitação não se aplica a tribunais internacionais de quem o Brasil reconhece a legitimidade. Ele afirmou ainda que o veto prévio busca proteger os brasileiros do que chamou de ingerências estrangeiras indevidas. Nesta última segunda-feira, o ministro decidiu que nenhuma corte ou órgão estrangeiro tem legitimidade para exigir de empresas sanções contra cidadãos dentro do território brasileiro. O despacho não menciona a Lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para estrangular financeiramente autoridades que ferem os direitos humanos. Mas é uma resposta à decisão da Casa Branca, que aplicou a norma contra o relator do julgamento do plano de golpe no STF, Alexandre de Moraes. Até aqui, Moraes está impedido de entrar nos Estados Unidos. O ministro também não pode ter qualquer bem ou ativo financeiro no mercado americano. A Lei Magnitsky tem aplicação escalonada e o Departamento do Tesouro pode exigir o bloqueio dos serviços financeiros que Moraes usa no dia a dia, o que incluiria as bandeiras americanas de cartões de crédito usadas no Brasil. O governo americano pode ainda impor multas a bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos e bloquear as instituições de realizar operações em dólar, além de isolar os bancos do sistema americano. Se as sanções chegarem a esse patamar, os bancos brasileiros vão precisar escolher entre respeitar a decisão do ministro Flávio Dino ou ceder à pressão da Casa Branca. O despacho do ministro é uma decisão monocrática e o plenário da Corte ainda vai precisar se manifestar sobre o tema, em processo sob relatoria de Cristiano Zanin, que aguarda manifestação da Procuradoria-Geral da República. A liminar de Dino causou uma reação negativa no mercado financeiro, que indicou insegurança jurídica para a atuação das principais instituições bancárias do país. Todas têm escritórios nos Estados Unidos e operam ativos em dólar. Nesta terça, os principais bancos do país perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. O Banco do Brasil, responsável pela folha salarial do Supremo, foi o que mais sofreu, queda de 6%. As ações do Bradesco e do Itaú caíram cerca de 3%. Corrigindo, Roberto, quando eu apresentei você, eu mencionei errado, economista-chefe do BV, seguindo a última atualização. Roberto, você conseguiu dormir essa noite? Pois é, tem sido dias emocionantes, né? Mas como a gente sabe que não vai mudar, a gente não vai ter um ambiente mais tranquilo, então é o novo padrão. Esse novo padrão sugere o que para você? Olha, eu acho que você foi muito feliz, William, na abertura. Quer dizer, os mercados financeiros, como você falou, eles oscilam, né? Eles vão incorporando as informações do dia, esse é o jogo normal. Mas como você lembrou, teve algo de diferente hoje, né? E o que foi de diferente é que a gente abriu uma porta de incertezas, né? Que não é você entender qual que é o cenário, a probabilidade desse cenário, portanto ajustar seus preços, mas é simplesmente não saber. E essas incertezas, eu acho que elas têm duas abordagens. A primeira delas é econômico-político. Então, você não sabe exatamente qual que é a reação do governo norte-americano à decisão do Supremo, ao anúncio do Supremo. Então, é um primeiro impasse. Mas tem uma outra que preocupa e é nova, que é uma insegurança jurídica, né? Esse instrumento do governo norte-americano é um instrumento de política externa, ele é impreciso, isso dá uma margem para o governo norte-americano interpretar como ele vai aplicar esse instrumento. A gente está vivendo uma situação nova no Brasil, na diplomacia brasileira, a gente nunca viveu um ambiente de sanções com a maior potência econômica, e isso está fazendo com que os advogados, eu conversei com muitos colegas hoje, tenham um dia de economista, tentando entender o que pode acontecer. Então, eu colocaria todo esse debate que a gente viu nas assessorias jurídicas hoje, num pacote que eu chamaria de insegurança jurídica. Então, é mais do que estudar reações do governo brasileiro ou do governo norte-americano.
é saber como que os negócios serão afetados. E assim, não há nenhuma pista do que poderá acontecer. Então, a gente entrou num mundo novo, como você falou na abertura, e daí o pânico nos mercados hoje. Daniel? Daniel. Boa noite, Daniel. Já de volta, William. Tive um pequeno probleminha aqui no meu áudio. Tá tudo bem com o áudio agora? Então agora vamos lá, tudo Daniel. certo. O quadro que o Roberto nos descreve tem 3 componentes que se somam e desculpe adjetivar em cima do que você falou, Roberto, se eu cometer alguma injustiça, você me corrige, é altamente preocupante. A um quadro político incerto, acrescenta-se um quadro jurídico também incerto, somando-se a um quadro econômico imprevisível. Daniel. E também um quadro de divisão, né, que a gente ficou sabendo hoje ao longo do dia no próprio Supremo. Por que isso? Porque o Zanin, que é relator dessa ação para saber a dimensão dos impactos da Magnitsky sobre o sistema financeiro e sobre bloqueio ou não, vinha conversando com o sistema financeiro, com os bancos, tinha pedido uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, a PGR não estava morrendo de pressa, ainda não entregou, então tudo estava convergindo para ali uma manifestação costurada do Zanin, cautelosa, acho que essa era a palavra, era prudência. E aí, essa decisão do Dino foi vista, a gente ficou sabendo disso ao longo do dia, ao longo do dia foram chegando cada vez mais versões do Supremo e de pessoas que conversaram no Supremo, foi vista como uma medida que acelera, precipita uma crise potencial. Porque óbvio que essa decisão em algum momento ia ter que ser tomada, a extensão das aplicações da Magnitsky, mas o Dino atropelou Cristiano Zanin. E cria um certo embaraço para o Supremo, porque todas as conversas que vinham sendo feitas com as instituições financeiras, por exemplo, tiveram que ganhar um outro ritmo e hoje era um clima de barata voa, de ninguém saber exatamente como conduzir essa crise. Isso eu acho, a gente vê por parte do Roberto, por exemplo, a descrição que ele faz das assessorias jurídicas dos principais instituições financeiras preocupadas em desenhar, em primeiro lugar, o cenário. O que está se movendo nesse cenário, em que direção? Aí, esse ponto que o Daniel está levantando, Caio, talvez ajude a gente tentar a tentativa de entender, que é o seguinte: há alguém articulando? E a impressão, a partir do que o Daniel acabou de dizer, é que não. Cada um faz o que lhe dá na cabeça. Aí vem o Dino, fez o que deu na cabeça, ou é jogo jogado com o Executivo? William, hoje essa suspeita apareceu ali nas minhas conversas à tarde, né, de o Flávio Dino, ex-ministro do Lula, ex-ministro da Justiça do Lula, ter corroborado ali, dar mais um discurso para o Lula. O Lula já vem com um discurso contra o Trump, agora tem um discurso contra os bancos, que o Lula sempre teve um discurso contra os bancos, contra os juros, contra o sistema financeiro e por aí vai. Uma hipótese remota, mas ela foi colocada hoje nessa busca dos bancos de tentar entender a decisão do Dino. Eu me dediquei hoje o dia inteiro a isso, uma apuração difícil, complicada, porque eu senti o sistema financeiro brasileiro muito fechado, completamente fechado. Né? Desde cedo, desde as 8, 9 da manhã, a gente já acionando os assessores, os banqueiros, os Helgov deles, e todos extremamente fechados, atipicamente fechados, com muita incerteza, justamente isso que o Padovani colocou, de não saber o que vai ser. Depois, na tarde, eu acabei descobrindo ali que houve uma busca por ministros do Supremo que não o Flávio Dino, que me relataram que o Flávio Dino não tem uma relação, uma interlocução positiva, se é que há uma relação com o setor privado, com o setor financeiro especificamente, e eles buscaram ali interlocução com o decano Gilmar Mendes e com o próprio Cristiano Zanin, que tem uma vivência maior, tem uma intimidade maior com o setor privado. O próprio Cristiano Zanin era um advogado empresarial, né, com escritório aqui no Jardim Paulista. Enfim, então, querendo levar os bancos primeiro a entender, para cumprir ou melar meus negócios. Mas eu não senti que no final do dia, agora, 10h15 da noite, que ninguém sabe. Acho que o Supremo não sabe ainda onde vai dar isso e os bancos também não sabem ainda o que fazer. Se cumprem a ordem voluntariosa, foi uma ordem voluntariosa do Flávio Dino, do nada, em um processo que não era dele,
ou se mantém seus negócios, dada a conectividade toda do sistema financeiro com o mundo, né? Não é tão simples você não cumprir a magnífica. Roberto, vocês têm assessorias profissionais em todos os níveis, né? Inclusive nessa questão de entender o que um governo como o governo americano tem na cabeça em relação à aplicação de sanções desse tipo. A Magnitsky costuma ser uma espécie de uma quimera para todos nós, porque ela sugere vários níveis de aplicação, sim, níveis que, por sua vez, não são automaticamente detonados por uma cláusula qualquer em alguma norma, sim, constituída, mas sim pela intenção política. Isso daí. E aí, que análise vocês fazem disso? Bom, antes de vir para cá, eu conversei com o nosso advogado no banco e falei, né, qual é a conclusão, né? E aí é assim, olha, não tem uma posição. E por que não tem uma posição? Porque exatamente esse instrumento, a Magnitsky, é um instrumento de política externa sem uma jurisprudência, sem uma regra bem definida. Portanto, à mercê de escolhas políticas. Portanto, num governo de estilo populista, agressivo, como nos Estados Unidos, imprevisível, né? Então, é uma situação que a gente tem que aguardar. Agora, se você me permite, eu acho que isso, claro, isso ocorre num momento curioso aqui no Brasil, porque a gente passou desde os anos 90, a gente abriu a economia, abriu o ambiente político, né? Nos tornamos uma democracia, uma economia de mercado, um mundo globalizado. E a gente, ao longo desses últimos 30 anos, o que a gente fez foi conduzir a política externa com baixo custo. Então, a gente poderia ter um discurso ideológico, agressivo, como a gente tem visto aí nos últimos anos, no exterior, e manter uma gestão responsável aqui no Brasil. Esse foi o padrão dos últimos 30 anos. O que está acontecendo de novo nesse momento é que o mundo, né, a gente tem uma nova ordem geopolítica que caminha para uma bipolaridade, e isso começa a fazer com que a diplomacia brasileira passe a ter um papel relevante e, portanto, tenha custos. Então, eu acho que a gente está aprendendo, William, a conviver num ambiente de imprevisibilidade no mundo, né? Deixa eu só, vou pegar um pouquinho o tempo do Daniel. A que custo estamos aprendendo? A gente está vendo hoje que vai ter um custo financeiro. Custos financeiros, os mercados financeiros não são estanques, né? Então, isso implica custo de capital, aumento de incertezas, você posterga decisões de consumo e investimento. A gente já tem uma economia que está desacelerando. Então, a resposta, no fundo, vai ser a um custo de mais desemprego, né? Daniel. Eu queria tentar entender com o Roberto Padovani qual que é o pior cenário para as instituições financeiras no Brasil. Claro, dentro de um realismo, né? Mas existe a possibilidade, por exemplo, de o Brasil e bancos brasileiros ficarem impedidos de usar o SWIFT, por exemplo, o sistema de pagamento global, e aí isso tem um impacto não só para os bancos, como para o comércio, para as empresas que precisam exportar e importar, não é isso? A possibilidade existe, né? A gente está, de fato, numa escalada, são decisões políticas, portanto, imprevisíveis, e hoje circulou ao longo do dia, daí o nervosismo do mercado, essas possibilidades. Então, você pode, caso os bancos brasileiros não cumpram a legislação norte-americana, eles são multados, são multas, a gente viu em vários casos na Europa, multas relevantes. Isso pode... 9 bilhões de dólares. 8,9 do BNP. Então, assim, você tem valores relevantes e você pode escalar para controle de meios de pagamento, SWIFT, né? E sufocar a economia brasileira, que é altamente dependente de fluxos de capitais. Me parece um cenário extremo, né? Me parece um cenário extremo porque isso implicaria uma certa passividade da sociedade, do governo em relação a esse tema. Mas, como somos uma economia de mercado, a minha esperança é que o que aconteceu hoje nos mercados financeiros seja um alerta para que a gente tem que ter uma condução mais pragmática, ou uma coordenação, como você questionou, para que se evite essa escalada. Então, eu acho que a coisa não vai caminhar para esse lado, mas alguma probabilidade que isso aconteça existe e os mercados precificaram isso. Essa é a grande pergunta para um repórter político, Caio. Em que medida o que se viu hoje nos mercados bate na esfera política ou, ao contrário, a esfera política, por razões ideológicas, se sente confirmado? Opa, se esses caras estão nervosos, eu estou certo. William, como tudo na vida, acho que a hora que bate no bolso, a chance de encaminhar algum tipo de solução ela é facilitada. É difícil fazer uma aposta ou traçar um cenário em cima de tanta imprevisibilidade assim. Mas eu apostaria, sim,
conhecendo o perfil do próprio Zanin, conhecendo o perfil do próprio Gilmar Mendes, de que haverá algum tipo de adornamento, algum tipo de solução interna no Supremo Tribunal Federal, para que pelo menos esse debate seja ampliado para toda a Corte, porque se trata de uma decisão monocrática do Flávio Dino, fora dos autos do processo, que é um mandado de segurança do PT, cujo relator é o Zanin. Flávio Dino dá uma decisão monocrática dentro do processo lá do IBRAM em relação a uma corte britânica. Isso, exatamente. Eu apostaria, eu teria algum tipo de esperança e expectativa de que haverá uma solução interna do Supremo para que essa decisão seja colegiada e regulada. Eu digo, tem uma expressão que a gente usa na cobertura de Supremo, que ela seja modulada, né, de alguma forma. Não necessariamente a do Flávio Dino, mas que venha, por exemplo, o Zanin e leve esse debate para o plenário, para que tenha mais tempo, que era a ideia do próprio Zanin antes, que acabou sendo atropelado pelo Flávio Dino. Eu apostaria em algum tipo de solução, porque não há também país que resista com um sistema financeiro sólido, como é o brasileiro, fragmentado, com prejuízo, com mercados atuando todos os dias com prejuízo dos bancos de 41 bilhões. Isso não se sustenta no tempo. Então, de alguma maneira, eu apostaria na política, junto com o judiciário, considerando o judiciário um ator político, e ontem o Flávio Dino deu um exemplo que é um ator político com essa decisão, em algum tipo de modulação dessa decisão. Quando você descreveu, Roberto Padovani, as possibilidades da aplicação da Magnitsky, você já adotou um tom de preocupação porque você assinala coisas que já estão acontecendo. Custo de capital, sim, insegurança jurídica, retração de decisões de investimento. Isso tudo, como você mesmo disse, se amarra num contexto no qual a economia começa a desacelerar e a sua afirmação final foi muito preocupante. A gente vai pagar um custo de desemprego. Você percebe as autoridades políticas fazendo esta ligação entre esse desafio aos Estados Unidos, que é o que o Dino fez, e consequências econômicas que batem no próprio projeto político-eleitoral do governo que ele está querendo defender? Olha, a experiência nossa dos últimos anos, tivemos só 9 eleições, né? A gente está aprendendo a viver no mundo democrático ainda, mas a experiência recente no Brasil é de que as condições de consumo, de emprego, elas importam. A ciência política nos ensina que um critério de escolha de voto é você saber como estão as suas condições cotidianas. Então, se você está trabalhando, consumindo, você avalia bem o governo. Isso é um padrão das democracias, não é diferente no Brasil. Então, se você tem aí um quadro de desemprego, isso certamente afeta a avaliação de governo, e a avaliação de governo talvez seja o melhor indicador para resultado eleitoral. O governo sabe disso. Então, e se a gente olhar a nossa experiência, eu acho que você tem o comportamento dos mercados, as expectativas econômicas, são poderosos incentivos para a tua pergunta para o Caio, que é, será que o governo se coordena? Eu sou otimista, eu acho que se coordena, porque, de novo, somos uma democracia numa economia de mercado e essas coisas, elas se comunicam. O nosso aprendizado recente é que faz diferença e, portanto, eu acho que o governo não vai entrar numa onda ideológica. Talvez, no primeiro momento, ele percebeu ganhos eleitorais, uma estratégia política de confronto. Mas eu acho que no dia de hoje foi importante para sinalizar que isso tem limites também, né? Roberto, por último, é quase que uma pergunta pessoal. A gente sempre nota em pessoas da sua profissão, economista, você é economista-chefe de uma instituição importante, você sempre manifesta a ideia de que a racionalidade dos argumentos acaba de uma forma ou de outra chegando à política. O que a gente viu nos últimos tempos, não sei se você apoia o que eu vou dizer, Caio, e o Daniel também, é a irracionalidade preponderando sobre qualquer coisa, independentemente dos fatores geopolíticos que são hoje completamente dominantes em relação às coisas comerciais. Você ainda mantém esse otimismo? Não, eu acho que a gente tem visto um ambiente de pouca racionalidade na economia norte-americana, né? E aí tem uma razão que eu acho que, por diversos motivos, a sociedade norte-americana está irritada, escolheu um governo de estilo populista, com todo o populismo agressivo contra as instituições.
eu acho que isso traz imprevisibilidade. Tem o estilo do governo Trump também, né, mas eu acho que a gente está num mundo mais imprevisível por conta da gestão nos Estados Unidos. Aqui, em relação a nós, aqui no Brasil, eu estou vendo um certo padrão ainda racional, né? Você comentou também no início, gente, quando você tem esses momentos de imprevisibilidade, acidentes acontecem, né? Então, Escapou do controle. escapam do controle. Então, isso pode acontecer. Mas, desde o princípio, eu vejo o governo tentando fazer cálculos. Acho que estamos ganhando com essa postura eleitoralmente. Eu não vejo... O governo não reagiu, foi a primeira preocupação do mercado, depois de 9 de julho, foi, bom, qual é a reação do governo brasileiro? A reação foi muito boa, foi uma reação diplomática. Então, eu vejo o governo estudando. Aí tem acidentes como o de hoje, né? Então, apesar de vivermos num mundo de instabilidade, de pouca previsibilidade, no caso brasileiro, eu vejo ainda com bons olhos. Eu acho que movimentos financeiros e econômicos criam um contexto de constrangimento às decisões políticas.